soberano Deus e eterno Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante dessa oportunidade, te agradecendo, Pai, diante desse privilégio, onde a tua igreja, Senhor, vai participar do teu corpo, do teu sangue, Sim, meu Deus, que foi rasgado na cruz do Calvário. Que o Senhor abençoe a vida, Senhor, de cada um dos teus filhos, e que o teu nome possa ser glorificado. Assim nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar os irmãos a ler a Escritura no Evangelho de São Lucas, capítulo 22 de São Lucas, versículo 7 em diante, que diz assim, São Lucas 22 e 7. Chegou, porém, o dia dos asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhes perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhe disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro d'água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reinado de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: Tomai, e repartiu entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, o partiu e deu-no, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Nós encontramos aqui nessa escritura Jesus realizando dois atos. Primeiro, ele celebrou a última Páscoa. A Páscoa sempre foi dedicada para os judeus, comemorando a saída do Egito. Quando eles saíram do Egito, Deus ordenou que fosse celebrada a primeira Páscoa como comemoração da saída da escravidão do Egito. E ele diz que desejou muito comer com os apóstolos, com os discípulos, aquela Páscoa. E ali ele celebrou realmente, na verdade, apesar do mundo ainda hoje ter uma celebração de Páscoa, as religiões que não seguem devidamente as Escrituras celebram a Páscoa, porém aquela foi a última Páscoa, porque ali foi estabelecido o novo pacto. Jesus estabeleceu naquela mesma ocasião a Santa Ceia do Senhor, que ele diz: Fazei isso até que eu venha. Então,
nós estaremos aqui celebrando a Santa Ceia, conforme Jesus determinou naquele dia, quando ele celebrou a última Páscoa e estabeleceu a Santa Ceia. Aqui nós temos o pão, um pedacinho de pão, que é um ato simbólico simbolizando o corpo de Cristo. Quem é padeiro, quem entende de pão, sabe que o pão, para se tornar pão, ele é amassado, ele passa pelo forno, ele passa por muitos processos para se tornar o pão que todos nós gostamos. Jesus foi moído pelas nossas transgressões. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E logo em seguida, o cálice, que simboliza o sangue de Cristo que foi derramado lá na cruz. Ele verteu seu sangue, pagando os nossos pecados. E este ato deve ser celebrado pela Igreja do Senhor, por aqueles que confiam na palavra de Deus, até o dia que Jesus vir a este mundo buscar a igreja. Então celebraremos com ele. Eu creio que será algo maravilhoso. Os salvos de todos os tempos celebrando lá no céu. Será uma festa ímpar, que nós não temos assim ideia da sua grandeza, mas será algo maravilhoso. Portanto, meus irmãos, hoje de uma forma diferente, aqui a forma drive-thru, como é denominado, e nós estaremos aqui neste momento consagrando o pão e o cálice. Faremos de uma forma já completa, porque os irmãos vão entrar aqui com seus carros e ser servido dentro do carro, e logo que recebe o pão, logo em seguida recebe o cálice. Por isso mesmo, nós estaremos aqui celebrando neste momento. Eu queria convidar aqui irmão João Domingo, para tomar aqui o cálice, e nós vamos tomar aqui o pão e estaremos consagrando o símbolo do corpo e do sangue de Cristo. E logo em seguida os irmãos que estão controlando aí o tráfico irão abrir e os primeiros irão servindo. Nós estamos no horário, 18 horas exatamente, e iremos até às 19h30, se for necessário. Se precisar, passamos um pouquinho até servir todos os irmãos. Irmão João, ore. Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças nesse momento, que temos em nossas mãos o pão e o cálice da salvação. Pai, te damos graça, porque o Senhor assim foi realizado na cruz do Calvário, oferecendo a Ti, ó Deus, como sacrifício vivo. Apresentamos a Ti esse pão, esse cálice, para que através dele nós possamos ter vitória e vida, Pai. Obrigado pelo Teu corpo, representado nesse pedaço de pão, pelo Teu sangue representado nesse suco de uva. Pai, nós Te damos graça e a Ti apresentamos, consagramos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Amém. Havendo dado graça, partiu o pão, disse o Senhor. Os irmãos que vão seguir, pode abrir ali e pode pôr aí, eles pegam. Paz do Senhor para a igreja. Amém. Graças a Deus por mais uma oportunidade. Vamos abrir a nossa harpa e junto entoarmos o hino de número 22. Hino de número 22. Aleluia.
nossa alma nós tomamos o teu corpo, ó Jesus, como oferta voluntária que nos deste lá na cruz, como o pão do céu desceste, vamos a te receber, pois unidos ao teu corpo nós queremos sim viver. Em figura o teu sangue nós bebemos, ó Senhor, pois só nele há virtude para salvar o pecador. Como o pão do céu desceste, vamos a te receber, pois unidos ao teu corpo nós queremos sim viver. Vem, concede a tua igreja o perdão do teu amor, para que nos dois emblemas contemplemos-te, Senhor. Como o pão do céu desceste, vamos a te receber, pois unidos ao teu corpo nós queremos sim viver. Ó Senhor, por teu Espírito em nós vem já residir, pra teu corpo e teu sangue nós podermos discernir. Como o pão do céu descestes, vamos a te receber, pois unidos ao teu corpo nós queremos sim viver. Aleluia. Como o pão do céu descestes, pão do céu descestes, vamos a te receber, pois unidos ao teu corpo nós queremos sim viver. Aleluia. Continuando, hino de número 301, 301, vencear. Aleluia. Aleluia. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear.
Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar à praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também dá vida o pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia. Oh, glória. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Vamos adorar. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai me separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome
Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Queremos o teu nome, Jesus. Só o teu nome tem poder. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Você pode declarar: és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Também saúdo a todos os nossos irmãos com a paz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos meditar na palavra de Deus. Nós estamos aí na semana da Páscoa e domingo se comemora, principalmente no mundo ocidental, a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sua morte na sexta-feira, a espera no sábado, e no domingo pela manhã, o Senhor Jesus ressuscita poderosamente e triunfantemente. Eu quero ler a palavra de Deus, registrada no livro do Êxodo, capítulo 12. Nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus, até o versículo 14, que fala sobre a instituição da Páscoa. Capítulo 12 do segundo livro da Bíblia. Nós vamos meditar, quero trazer uma rápida palavra aqui. Hoje o nosso culto de ceia será pelo sistema drive-thru. E que Deus abençoe todos os irmãos de uma maneira toda especial. E disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo:
aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis comer um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os dos homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém. Meus irmãos, como todos nós sabemos, a Páscoa é uma festa judaica. Ela foi estabelecida por Deus lá no Egito, depois de 430 anos que Israel havia descido no Egito, permanecido ali. O Senhor os tirou da terra do Egito, mandou ali 9 pragas, porém Faraó ainda estava com o coração endurecido. E aí Deus anuncia a Moisés a última praga, que é a praga da morte dos primogênitos, tanto de homens como de animais. A palavra Páscoa significa passagem, pular além da marca, ou passar por cima. O cristianismo, ele é estabelecido por Jesus Cristo de uma maneira extraordinária e poderosa. Nós que somos cristãos, não temos que comemorar a Páscoa no sentido judaico, porque o apóstolo Paulo ele fala que Cristo é a nossa Páscoa. Mas existem elementos da Páscoa que eram sombras, que eram figuras daquilo que o cristão hoje pode comemorar, que é a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso hoje para nós é um memorial, hoje para nós é uma alegria, comemorarmos que um dia Jesus morreu por nós, mas aqui ao 3º dia Ele ressuscitou. Mas como eu disse, há muitos elementos que aconteceu ali na Páscoa, que acaba sendo sombras e figuras para o símbolo da Santa Ceia do Senhor no nosso meio. E eu quero aqui mostrar para os irmãos, todos nós sabemos disso, mas somente lembrar sobre alguns elementos que tinham na Páscoa que eram imprescindíveis e que também tem no cristianismo. O primeiro deles é o cordeiro. O cordeiro era um elemento primordial
para que houvesse a Páscoa. Sem o cordeiro não tinha como celebrar a Páscoa, porque a 10ª praga, ela vem exatamente sobre que cada família deveria pegar um cordeiro. E eu pergunto para os irmãos, o que seria o cristianismo sem o nosso cordeiro, que é Jesus Cristo? Jesus é o nosso cordeiro. Quando João estava batizando e Jesus apareceu para ser batizado por João, e foi se aproximando, João parou e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O profeta Isaías já dizia que ele, como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Então a primeira figura que temos aqui da nossa Páscoa, da Páscoa cristã que eu estou falando, não a Páscoa judaica, mas a Páscoa cristã, é a figura do cordeiro. O segundo elemento é o sangue do cordeiro, porque não adiantava pegar o cordeiro, mas não lançar a mão do sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro era fundamental. Por quê? Porque era o sangue do cordeiro que era a garantia de que, quando o anjo da morte passasse pelo Egito, e a casa que não tivesse a marca do sangue, o anjo ia ferir o primogênito, tanto de homens como de animais que pertencessem àquela família. Então, nós vemos aí o segundo elemento, que é o sangue. O sangue, ele tinha que ser aspergido ou colocado ou marcado nos umbrais das portas e nas vergas das janelas, e principalmente pelo lado de fora, pelo lado de dentro e pelo lado de fora também, porque o anjo ia passar e ia ver a marca do sangue ali naquela casa. Então não adiantava lançar a mão só do cordeiro, mas tinha que também de lançar a mão do sangue do cordeiro. Tem muita gente que até aceita o cordeiro, mas ainda não participou do efeito que tem o sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro era tão importante que ele guardava a família da morte. Ele guardava a morte do primogênito daquela família. Então o sangue era algo extraordinário e importantíssimo, não só naquele dia que os judeus abandonaram o Egito e viveram ali pela última vez, como eles teriam que comemorar futuramente esta celebração. E o crente sabe muito bem o efeito que tem no sangue de Jesus Cristo. O apóstolo João, escrevendo em uma das suas cartas, ele diz o seguinte: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Há poder no sangue de Jesus. Esse sangue liberta, esse sangue perdoa, esse sangue purifica, esse sangue transforma, esse sangue protege. E ele protegeu ali o sangue do cordeiro, daquele animalzinho, protegeu as famílias, mas o sangue de Jesus Cristo protege hoje toda a comunidade cristã, porque há poder no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E o escritor aos Hebreus, ele diz o seguinte: porque esse sangue de bode e de touro e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos já servia contra a purificação de pecado, quanto mais o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo purificará a vossa consciência das obras mortas. Então o segundo elemento que nós temos aqui, tirado da Páscoa judaica, é a figura do sangue do cordeiro. O terceiro elemento que nós precisamos, que queremos pontuar aqui, é que a família
não só tinha que tomar o cordeiro, não só tinha que aspergir o sangue, mas tinha que assar e comer o cordeiro. O cordeiro tinha que ser comido. O cordeiro alimentava a família. E Jesus, ele é o cordeiro que a igreja participa dele, vive nele, come dele, bebe dele. O Senhor Jesus mesmo disse: quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Eu fico preocupado com muitas pessoas que dizem que o negócio é ser crente em casa, não precisa ir na igreja. Meu irmão, você está equivocado. Se você não vem para a igreja, você não tem comunhão com os irmãos, você não participa da comunidade cristã, você não recebe a palavra que vem pelo Espírito Santo nos cultos, os hinos, e o pior de tudo, você não participa da Santa Ceia, que é um símbolo de comer e beber de Cristo. Quem não bebe da minha carne, ou melhor, quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Então o cordeiro tinha que ser comido. Jesus é o nosso alimento. Jesus é a palavra, meu irmão. Jesus é a palavra. Quando ele estava sendo tentado pelo inimigo ali, e o inimigo viu que ele estava com fome, disse: faça com que essas pedras se transformem em pães. Jesus diz para ele exatamente isso: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus é o nosso alimento. Jesus disse uma vez para os judeus: os vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas eu sou o pão da vida, e quem come de mim nunca morrerá. Então esse é o terceiro elemento, ou a terceira coisa que os israelitas tinham que observar, ou seja, se alimentar do cordeiro. Outra coisa que estava caracterizada na festa da Páscoa é que eles tinham que comer também ervas amargas. E por que comer ervas amargas durante a festa da Páscoa? Os irmãos sabem que os judeus comemoraram depois, por muitas vezes, a festa da Páscoa, mas por 7 dias eles tinham que comer ervas amargosas. E por que comer ervas amargosas? Porque comendo ervas amargosas era para eles lembrar do sofrimento, da escravidão, do jugo pesado que eles haviam vivido no Egito. E nunca esquecer de que o Senhor os libertou das garras de Faraó. Mas o nosso Jesus Cristo também comeu ervas amargas. Quando ele entra no Getsemane, ou no Getsemane, e ali é um lugar de prensa, aí é um lugar de dificuldade. Jesus, a Bíblia diz, ele mesmo disse: a minha alma está angustiada até a morte. E como todo leitor da Bíblia sabe, por 3 vezes Jesus ora dizendo: passa de mim esse cálice, Pai, mas todavia faça a tua e não a minha vontade. Mas o crente também tem que lembrar, nós temos que lembrar que um dia o Senhor também nos tirou da terra do Egito, com braço forte e mão estendida. O Egito para nós representa o mundo, e um dia o Senhor Jesus nos tirou de lá. Também tem um elemento que era observado na Páscoa: era pão sem fermento. E o que significa isso, pão sem fermento? É que o pão não podia ter nenhuma impureza. Os irmãos sabem que o fermento, ele dá tamanho, ele dá corpo a um bolo, ele dá corpo a um pão, mas na verdade ele só dá tamanho. Isso mostra a transparência que todo cristão deve ter. Nós não podemos ter uma vida, irmãos,
relacionada com o pecado, presa com o pecado. O escritor aos Hebreus fala assim: deixando todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, a nação de Israel tinha também que comer pão sem fermento por 7 dias. Era para lembrar exatamente que um dia eles estiveram no Egito e que Deus os tirou dali. E também eles tinham que estar com o lombo cingido. E por que estar com o lombo cingido? Porque naquele dia, os irmãos sabem que o anjo da destruição, ele passou no Egito por volta da meia-noite, e para o judeu já era a sexta-feira, porque a sexta-feira do judeu, ela começa exatamente 6 horas da tarde, e já entra pela noite. Então, meia-noite, o anjo passa, e de manhãzinha, ou naquela noite mesmo, os israelitas estavam sendo libertos do Egito. Ou seja, o povo já devia estar preparado para deixar o Egito. Eu creio que você está entendendo essa palavra. Nós precisamos estar com o lombo cingido, sandália nos pés, cajado na mão, porque um dia nós vamos deixar este mundo. Um dia nós estaremos dando um adeus a este mundo, e nós só vamos voltar aqui para governar com Cristo. Meu prezado amigo, minha prezada amiga, meu prezado irmão, minha prezada irmã, que Deus te abençoe poderosamente. Domingo é a Páscoa, mas não é aquela Páscoa judaica, não é aquela Páscoa cheia de ritos e de liturgias. Não, é a nossa Páscoa. Páscoa não tem nada a ver com coelhinho, não tem nada a ver com chocolate, não tem nada a ver com ovo de Páscoa. Não, nós comemos ovo de Páscoa porque é gostoso, é muito bom. Eu já comi o chocolate de ovo de Páscoa por esses dias, mas é como eu sempre digo, irmãos, isso aí não representa nada para nós. Na verdade, a nossa Páscoa é a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, concluindo aqui as minhas palavras, ele diz o seguinte: porque Cristo ressuscitou para a nossa justificação. O que me deixa alegre é que Jesus, ele morre, ele é sepultado por José de Arimateia. Os soldados romanos rolam ali uma pedra muito grande na porta do túmulo, porque a preocupação deles é que à noite os discípulos poderiam vir e roubar o corpo de Jesus. E eles mesmos disseram: olha, aquele trapaceiro, aquele embrulhão, quando vivia, ele disse que ao 3º dia ele ia ressuscitar. Então nós não podemos correr o risco de que à noite os discípulos venham, roubem o corpo dele e espalhem a notícia. Logicamente tinha que esconder o corpo depois, né? E dizer que ele ressuscitou. Então rolaram uma grande pedra na porta do sepulcro e colocaram uma guarda reforçada ali para que ninguém mexesse naquele túmulo. Mas a Bíblia diz que no 1º dia da semana, um anjo desceu do céu, o rosto dele parecia um relâmpago, e ele desce, remove e senta em cima da pedra, e Jesus ressuscita poderosamente. Jesus ressuscitou para a nossa justificação.
Que Deus possa te guardar, que Deus possa me guardar, que Deus possa nos guardar, que Deus possa continuar guardando a sua igreja, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não esqueça que a nossa Páscoa é Cristo, que foi sacrificado por nós. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós queremos agradecer a presença de todos vocês, a participação de vocês. Quero pedir que você se inscreva no nosso canal se você não é inscrito e ativa também o sininho. Nós temos uma comunidade no YouTube que todos os avisos mais importantes nós colocamos lá também. Então, quando um vídeo começa a acontecer, sobe um vídeo no nosso canal, você recebe uma notificação avisando. Então, você nunca perde os cultos, nunca perde o horário que o culto vai sair. E eu também tenho alguns pedidos de oração que vocês fizeram durante a semana. O Samuel Fernando está pedindo oração por ele e pela sua família. O Paulo César pede oração por Aloísio, que trabalha com ele na Basílica e está entubado com Covid. Paula Carvalho Lima está agradecendo a igreja que orou pelo esposo dela, que já está curado para a glória de Deus. Aleluia. Muito bom. E eu também tenho 2 pedidos de oração, irmãos, que são de um grupo que eu participo. E a gente tem 2 casos ali. Um é uma avó de uma colega minha que ela faleceu, ela estava entubada com Covid. Então, eles estão pedindo oração pela família, claro. E outro pedido é pelo Samuel e pela mãe dele. Os 2 estão com Covid. E ele está com 75% do pulmão comprometido e já foi entubado também. E já tem alguns dias que ele está nesse estado. Ele deve ser um jovem assim de mais ou menos uns 20 anos de idade. Então, está bem complicada a situação dele. E aconteceu algo pior ainda. A mãe dele foi expulsa do hospital, porque eles começaram a pedir ajuda nas redes sociais, né, e acabou expondo o hospital, e eles expulsaram a mãe dele de lá. Enfim, né? E está muito complicada essa situação, então a gente está se unindo para colaborar, para contribuir, para eles conseguirem comprar fraldas, produtos de higiene pessoal, para eles conseguirem manter cuidados tanto com a mãe quanto com o Samuel também. Então eu quero fazer esse pedido especial aqui para os irmãos também. Muito obrigada. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Nós vamos orar neste momento, agradecendo a Deus por este culto, por esta palavra preciosa aos nossos corações e também apresentando aqui todos os pedidos de orações que foi citado aqui em nome de Jesus. Vamos orar, oremos. Pai Celestial, querido Mestre, nós queremos agradecer a Ti por este momento, Senhor, por este culto de Santa Ceia, a qual é um culto onde lembramos o sacrifício do Senhor por nós na cruz do Calvário. Senhor, abençoa, continua abençoando a igreja do Senhor. Agora, ó Pai, nós apresentamos a Ti todos os pedidos de orações que foi colocado aqui, Pai. Senhor, o Samuel, a família dele, os demais, aqueles que estão entubados no hospital pelo Covid, outros, meu Pai, que se encontram enfermos. Nós apresentamos a Ti todas estas causas. Pedimos, Senhor, a Tua misericórdia, Pai Celestial. Nós suplicamos, Senhor, pela a intervenção do Senhor nesta causa. Pai querido, continua conosco, falando em cada coração. Assim nós oramos, pedimos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, digamos juntos, amém. Deus abençoe, no nome de Jesus.